Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre gatinhos de novo. Vamos falar sobre ração. Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária, e esse é o canal Pet Vida Saudável. Vamos falar sobre ração super prêmio para gatos castrados, a parte 2. São as 3 opções de rações boas para você dar para o seu gatinho. No vídeo anterior eu falei sobre 5 opções de rações super prêmio para gatos castrados. Eu falei sobre a ND, Ancestral Grain, a Biofresh, a Fórmula Natural, a Guabi Natural e a 4 Supreme. Eu peço para você, quando tiver um tempinho, você ir lá e assistir, para você ver a análise que eu fiz, se você dá uma dessas rações para o seu gatinho, se não, é uma boa opção de ração para você dar. Mas no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre outras 3 opções de ração super premium. Então vamos começar aqui. A primeira opção que eu separei para vocês é a ração ProHealth. A gente vai começar falando sobre a proteína, as proteínas da ração. Então, quando você começa a analisar uma ração, você tem que ver a quantidade dos nutrientes. E você tem um valor de referência, tá? Que é um valor exigido que a ração tenha pelo menos um mínimo de proteína. Que a proteína é um ingrediente super importante na alimentação do gatinho. Lembrando que ele é um carnívoro, então a maior fonte da alimentação dele tem que vir das proteínas. Então, é exigido que uma ração tenha no mínimo 26% de nutriente que seja a base de proteína. Então, vamos ver quanto a ProHealth tem. Ela tem 37% da matéria seca de proteína. É uma boa quantidade, né? Tem rações super premium que tem mais, 40%, 46%, mas ela tem 37%. Só que não adianta ver só a quantidade da proteína, você tem que saber a qualidade, quais são as proteínas. Então a gente sempre olha se a ração tem proteína de origem animal e se ela tem fontes diversificadas dessa proteína, que vai dando uma variedade melhor para a ração. Então qual é a proteína que ela tem? Farinha de víscera de frango, farinha de torresmo, tem fígado de aves e o plasma suíno. Você vê que ela tem 4 fontes de proteína de origem animal de boa qualidade, então ela tem um ponto positivo. A segunda ração que eu escolhi é a Purina One, sabor frango e salmão. Então vamos dar uma olhada aqui. Ela também tem 37% da matéria seca, a mesma quantidade da ProHealth. E ela tem carne como o primeiro ingrediente, carne de frango e carne de salmão. Tem a farinha de vísceras de aves também, tem a farinha de peixe, tem o ovo em pó e tem o fígado de aves e suíno. Uma diversidade maior de proteína. E tem aqui a carne de frango e de salmão. Então, em matéria de proteína, ela se destaca da ProHealth. Então, eu escolhi mais uma ração, que é a Premier Gatos Castrados. A Premier está no sabor frango, que eu escolhi para a gente analisar. E ela tem 40% da matéria seca de proteína. Ó, tem uma quantidade maior. Uma ração de carnívoro, gente, que nem o gatinho, quanto mais proteína tem, mais ela tá se preocupando em fazer uma nutrição realmente que o gatinho precisa. Vamos ver quais são as proteínas. Farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, o ovo em pó e o plasma suíno. São 4 fontes boas de proteína também. Você vê que se repete, né? Elas têm quase a mesma fonte de proteína. Só que no caso das 3 aqui, a Purina One se destaca, mas as 3 são de boa qualidade. Vamos falar sobre as gorduras da ração, que também é um outro nutriente muito importante. A gordura dá o sabor da ração também. Se seu gatinho não gosta de uma ração, fica de olho se não é a gordura que a ração usa, que o fabricante usa na ração. Vamos olhar aqui. A gente tem aqui os níveis de garantia, tem um valor mínimo de referência que as rações têm que ter de gordura, que é 9% da matéria seca, que a gente está aqui falando de uma ração para gatos castrados. Então não tem uma quantidade grande de gordura para que não seja uma ração muito calórica. A ProHealth tem 12% da matéria seca de gorduras. A gordura aparece no rótulo, gente, com esse nome, ó, extrato etéreo mínimo. Então ela tem o que? 12% de gorduras, ó, uma quantidade acima do 9%. Então ela tá dentro do que é pedido que tem uma ração. Quais as gorduras que ela usa? Então a gente também vai olhar se ela usa gorduras de origem animal. Ela usa o óleo de aves, óleo de salmão. Então ela tem a presença do ômega 3 e ômega 6, que é muito importante você ver se a ração tem. As rações super premium, a maioria tem.
mas sempre vai lá e olha no rótulo se tem. Tem o extrato etéreo aqui da Purina On, 12% também, a mesma quantidade que a ProHealth. Ela usa o óleo de aves, o óleo de coco e as algas. As algas também são uma boa fonte de ômega 3. Tem esse diferencial aqui, essa ração. Tem o ômega 3 e o ômega 6 também. Então, é de uma qualidade boa as gorduras dessa ração. A Premier Gatos Castrados também tem a mesma quantidade. Você vê que as três têm a mesma quantidade de gordura, só que muda qual que é as gorduras que eles usam. A Premier já usa gordura de frango e óleo de peixe. Também tem ômega 3 e ômega 6. Então, a qualidade das gorduras dessas três rações são de boa qualidade. Falando em gordura, a gente tem que sempre pensar em calorias, né? Ganho de peso. O gatinho castrado, ele tem uma chance maior de engordar, de ganhar peso, porque ele fica mais calmo, né? Não tão ativo quanto antes. Então, é uma preocupação que você sempre vai ter com o seu gatinho. Cuidado com a quantidade de alimento que você dá para ele. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O que é importante que uma ração de gato castrado tenha? Quando ela tem a presença da L-carnitina, isso ajuda que o gatinho consiga eliminar a gordura que ele ganha, né? Facilita na alimentação dele rações que tem a presença da L-carnitina. A ProHealth tem, a Purina On não tem e a Premier tem. A energia metabolizável, o que é? É a quantidade de calorias que tem a ração. Então, você vê que aqui a ProHealth tem 3.800 quilocaloria por quilo. A Purina On tem um pouquinho a mais, 3.900 quilocaloria por quilo. E a Premier, 3.909 quilocaloria por quilo. Essas duas, a Premier e a Purina, são muito parecidas. Aqui a que é menos calórica é a ProHealth. Tudo isso você tem que levar em conta. E olhar sempre no rótulo quanto você tem que dar por dia para o seu gatinho, tá? Vamos aqui então ver agora falando sobre as fibras. As fibras são muito importantes na alimentação do gatinho. Por ele comer só ração seca, isso você tem que tomar mais cuidado ainda, porque a ração seca tem pouca água. E essa dificuldade que o gatinho tem em beber água, ele não gosta muito de beber água, não tem muito estímulo para beber água, porque a alimentação dele, a base, já era uma alimentação rica em água. Quando a gente dá só a ração seca, você está dando um alimento que não tem água. Então, se ele não bebe muita água, ele tem dificuldade de fazer cocô. Então, você tem que prestar atenção se a ração tem boa quantidade de fibras. É exigido que uma ração tenha uma ração de manutenção, que são essas rações, para ter no máximo 5% de matéria seca, de fibras na matéria seca. Então, o que acontece? Se você escolher uma ração com muita fibras, isso também, dependendo da fibra, dificulta o aproveitamento da ração, tá? Mas tudo depende de um gatinho para outro, sempre falo isso. A ProHealth tem 4% de matéria seca. O bom é que esteja nessa faixa, 3,5%, 4%. Quais são as fibras? Então, ela tem a polpa de beterraba, tem a abóbora e tem o psyllium. Olha essa combinação de fibras aqui, gente, é de boa qualidade. E tem os prebióticos que ajudam também na saúde intestinal. A Purina On tem 5% da matéria seca, já tem um pouco a mais de fibras, perto do máximo, né, que é a referência. Tem a fibra de cana-de-açúcar, tem o grão de aveia e os prebióticos. A Premier Gatos Castrados já tem 4,5%. Você vê que a quantidade, né, entre uma e outra tem pouca diferença, mas essa diferença pode mudar tudo para o seu gatinho. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Olha, tem a polpa de beterraba também, tem a aveia, a celulose e a cana-de-açúcar. Então é o que eu falei para vocês, a gente tem que escolher a ração sempre pensando como é que é as particularidades do seu gatinho. Que o importante é que ele consiga usar a caixa de areia tranquilamente, que o alimento, que a quantidade de fibras na ração ajude ele a fazer cocô todo dia e não tem aquele problema também com bolas de pelo, porque o gatinho se lambe muito, né? Senão é muito grande a chance dele ter constipação se você não escolher uma ração com uma boa quantidade de fibras. Então aqui eu quero deixar para você, ó, que eu tenho no meu guia completo de rações para gatos, eu tenho uma parte dele, um capítulo que eu falo sobre os nutrientes, que eu explico direitinho como você faz para escolher uma ração adequada para o seu gatinho, na parte de fibras também. Isso vai ajudar muito no dia a dia dele, para que seu gatinho esteja sempre saudável. Vou deixar o link aqui na descrição, se você quer aprender a fazer uma boa escolha para que o seu gatinho tenha uma qualidade de vida melhor, acesse meu e-book. E os minerais, eu sempre falo sobre os minerais na ração porque eles são de grande importância.
porque o gatinho, a gente bate no mesmo problema, né? Ele bebe pouca água, então a gente tem um problema com a formação de cálculos urinários. E rações que têm uma quantidade muito grande de minerais, é uma chance maior do seu gatinho ter cálculos e acontecer dele poder até obstruir o canal da uretra. Isso dá um problema sério, você pode perder até o seu gatinho. Então é permitido que uma ração tenha no máximo 12% da matéria seca composta de minerais, mas esse valor é muito alto. O que eu ensino aqui para vocês é que ele tenha um valor bom, seria 8% da matéria seca. 8,5% a gente ainda aceita. Agora, acima disso, eu acho que é uma quantidade exagerada. A ração tem como ter uma quantidade menor. A matéria mineral da ProHealth, ó, tem 7,5%. Olha a quantidade boa de matéria mineral. A ProOne tem 8,5%. E a Premier Gatos Castrados, 8,5% também. Então, as três estão num bom valor de matéria mineral. Se seu gatinho já teve algum problema de cálculo urinário, a melhor opção, então, seria a ProHealth. Essa matéria mineral é soma de todos os minerais presentes na ração. Só que é bom você olhar também o fósforo, porque os gatinhos têm muito problema renal. Então, você precisa escolher uma ração que não tenha uma quantidade muito grande de fósforo, porque conforme ele for envelhecendo, isso pode dar um problema, né? É uma chance maior dele ter algum problema renal. Então, a ProHealth tem 0,70% da matéria seca. Normalmente as rações têm 0,8%, né? 80%. Essa aqui tem uma quantidade menor. Então, uma ração que realmente se preocupa, né, na hora de fazer a formulação da ração, com cuidado com a saúde urinária do gatinho. Vamos ver a outra ração aqui, a da Purina. Ó, tem 0,9%, aqui já é um pouquinho mais alto. Isso tudo vai depender do seu gatinho na hora de escolher a ração. Se seu gatinho já teve algum problema urinário, essa entre as duas aqui não é a melhor opção. Mas é uma boa ração, né? Tá vendo? Cada detalhe faz muita diferença. Ó, a Premier Gatos Castrados tem 0,84%. Tá no valor que a maioria das rações Super Premium tem. Então, o destaque aqui para os cuidados da saúde urinária é a ProHealth, porque além disso ainda tem o Cranberry, que não é um mineral, mas eu pus aqui só para a gente lembrar que entre as três ações essa tem uma qualidade melhor quando a gente pensa em cuidados com a saúde urinária. E o sódio? É muito importante você olhar a quantidade de sódio que tem na ração quando você for escolher a ração do seu gatinho. A ProHealth tem 2.200 mg por quilo, não é uma quantidade alta de sódio. A Purina On tem 2,5 mg por quilo. E a maior quantidade de sódio aqui a gente tem na Premier Gatos Castrados. Essa quantidade de sódio é importante porque se seu gatinho bebe pouca água, é ideal que você escolha uma ração com uma quantidade maior, porque o alimento mais salgado estimula ele beber água. Por isso que às vezes as rações têm uma quantidade maior de sódio. Para alguns gatinhos é preciso comer uma ração mais salgada um pouco para ele ir beber água, para estimular ele a beber água. Vamos falar sobre os carboidratos da ração. A gente sabe que o gatinho é um carnívoro, então a base da alimentação dele não tem muito carboidrato, mas o que a gente observa é que as rações, em geral, têm uma quantidade grande de carboidratos. Então, quando você está escolhendo uma ração, isso é um item também que você tem que levar em conta. Se a ração tem mais proteína, mais gordura e pouco carboidrato. Então, aqui a ProHealth tem 29,5% da matéria seca de carboidratos, mas ela não usa os carboidratos transgênicos, tá? Então, você vê que aqui na embalagem não tem o símbolo de transgênicos. A Purina One já tem 20,5% de matéria seca de carboidrato, menor que a ProHealth, mas ela usa os transgênicos. E a Premier Gatos Castrados, 25%, com transgênicos também. Aqui agora encerrando com esse quadro lindo dos gatinhos, pra gente lembrar, sempre falo pra vocês, cada gatinho é um gatinho diferente e eles têm necessidades muito particulares. Então, na hora de escolher a ração, eu te dei aqui 3 opções. Você tem que olhar o que o seu gatinho precisa, quais as particularidades dele, para que você acerte na escolha da ração. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado e fala pra mim como é, que ração que o seu gatinho come, como é que ele é exigente para escolher uma ração. Conta um pouco mais sobre o seu gatinho. E muito obrigada pela atenção.
Se você quer saber mais sobre como escolher a melhor ração para o seu gatinho e garantir que ele tenha uma alimentação saudável e equilibrada, não deixe de conferir o meu guia completo de rações para gatos. Neste guia, você encontrará tudo o que precisa saber para fazer a melhor escolha, desde a análise dos ingredientes até dicas específicas para cada fase da vida do seu bichão. É um meio indispensável para qualquer tutor que deseja o melhor para o seu gatinho. Clique no link da descrição para adquirir o seu guia completo de rações para gatos, agora mesmo, e dê ao seu filhinho peludo a alimentação que ele tanto merece. Obrigada por assistir e até a próxima!